Na tela aparece uma logo rosa e verde escrito Ocupa Torre. Em seguida, os dizeres: este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF. Logo embaixo, à esquerda, aparece a logo do FAC-DF e à direita a logo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do GDF. Depois aparecem imagens de espaços da Feira da Torre de Brasília. Neiva, sou moradora do Gama, professora de formação, professora da Secretaria de Estado de Educação, né, no GDF, aposentada. Minha área de graduação é História e Sociologia, pós-graduada em História e Cultura Afro-Brasileira pela UNB. Atuei durante 29 anos em sala de aula. Nesse meio eu passei por coordenação por atividades administrativas. Bem, como eu vim parar no artesanato, né? Hoje, como artesanato sempre fez parte da minha vida. Desde os 10 anos de idade que eu sou envolvida nessa área, em função de ter uma mãe artesã, né? A minha mãe, ela costurava e ela fazia arranjos com flores naturais, flores do cerrado. O elemento principal que ela utilizava era a madeira, os troncos de madeira e as flores do cerrado mesmo, onde ela trabalhava esse processo, fazia arranjos temáticos e arranjos para decoração mesmo, arranjos de mesa com troncos e flores do cerrado. E aí, nesse meio tempo, né, eu cresci com a mãe artesã e, o artesanato ficou meio que como paixão na minha vida. E aí eu sou o quê? O que eu faço enquanto artesã? Eu produzo a técnica do crochê, do tricô, a costura, tanto a costura manual quanto a costura através da máquina, né, a chamada costura de retalhos ou costura criativa. Também trabalho com uma técnica francesa chamada decoupage, que é você trabalhar imagens, essas imagens em superfícies, né, ou madeira, ou metais, como se diz, essas superfícies onde eu aplico a própria tinta ou tecido, qualquer elemento que dê para agregar e transformar aquilo ali em uma imagem ou um tecido. Enquanto militante artesã, enquanto atuante, eu faço parte de vários grupos, né? Dentro do Gama, a gente tem um grupo chamado Artesãos do Gama, onde eu sou uma das participantes desse grupo. E lá, basicamente, a gente desenvolve o quê? A exposição, a produção e exposição de artesanato em função da pandemia. Algumas dessas atividades, elas estão suspensas, né? Que a gente começa a retomar agora. Dentro do Gama também, sou voluntária em uma instituição que atende mulheres em situação de vulnerabilidade social, onde eu sou voluntária como coordenadora dos projetos na área de oficinas de artesanato. Dentro desse instituto, ele atende mulheres em situação de vulnerabilidade social. E muitas dessas mulheres, elas passam questões psicossociais e questões econômicas também. E lá eu vi, conversando com a presidente do instituto, quando eu conheci a primeira vez, eu falei, vamos trazer para cá algo que a gente consiga trabalhar a questão econômica e a questão emocional, em função de muitas delas necessitarem de um atendimento na área psicológica também, na área terapêutica. E artesanato é tudo isso, artesanato é arte, né, criação e também é terapia, eu costumo dizer. E lá, o que nós fazemos? Lá eu sou responsável pela criação de projetos, porque eu também tenho formação em gestão de projetos dentro da área de educação. E lá eu consigo desenvolver oficinas de artesanato. Lá nós temos oficinas de crochê, oficinas de vagonite, oficinas de costura criativa e de bordado. Então, nesse instituto, nós atendemos em torno de umas 100 mulheres. Dessas 100 mulheres, parte delas, não são todas, em função de vários fatores, elas participam das nossas oficinas de artesanato.
que eu faço fora do Gama, né? Fora do Gama, eu trabalho com várias outras instituições, vários outros grupos. Fora do Gama, eu sou também voluntária dentro do MOVA, né? Que é um movimento de valorização do artesão do Distrito Federal, do artesão e do artesanato do Distrito Federal. Também atuo como voluntária, né, no projeto chamado Ocupa Torre, né? Esse projeto Ocupa Torre é um projeto de intervenção dentro da torre de TV no Distrito Federal. Também já fez algumas palestras para a Secretaria de Turismo. Toda a minha atuação em todas as instituições, sejam elas instituições sociais ou associações de artesanatos ou coletivos de artesanatos, qual é o meu objetivo com essas minhas atividades? É interagir, né? É fortalecer, é buscar valorização, a união, a agregação de valores para o segmento artesanato dentro do Distrito Federal, né? Hoje eu produzo peças, eu participo de eventos, um pouco suspenso em função da pandemia, mas eu participo de lojas colaborativas. No Gama tem uma loja colaborativa, inclusive eu participo. E fora do Gama, como eu já falei, participo do MOVA, do Ocupa Torre, e também agora estou agregando valor, né? Trocando experiência, trocando conhecimento e contribuindo voluntariamente, porque a partir do momento, quando eu aposentei, eu resolvi falar, todo o meu conhecimento, toda a minha bagagem, toda a minha experiência, ela não merece ficar guardada, né? Então eu sou uma pessoa muito ativa, muito interativa, gosto muito do que eu faço, e aí eu resolvi estar atuando nessa frente. O meu foco principal hoje é o artesanato, mas eu trabalho também muito com a área social. E aí também estou com outro grupo, Mundo dos Artesanatos, que é do Recanto, das Emas, que também é um grupo voltado para o trabalho social e para o artesanato, o foco lá é o artesanato. Lá também eu estou trabalhando na área de projetos e na coordenação das oficinas de artesanato. E em breve a gente vai estar tendo um outro encontro, aí num outro momento eu posso estar detalhando esses projetos sociais que eu faço parte. E também, como eu sou uma pessoa hiperativa também, vocês devem estar percebendo da minha fala, eu sou formada também em design de interiores. E assim, a minha vertente é o design de produto, né? O design, é a produção de peças. E aí eu consegui agregar o design de interiores, o design de produto com o artesanato. Então também faço curadoria, né? Vitrinismo, design de produto, projetar produtos, mas tudo isso voltado, tudo isso entrelaçado e ligado ao artesanato. E aí assim hoje, eu finalizo a minha fala dizendo que artesanato, reforçando, é criação, né? É produção, é interação, é trabalho de integração de elementos, de materiais, é integração de pessoas, é resgate, porque esses trabalhos sociais que eu faço, esses voluntariados, né? A minha bandeira dentro do artesanato é essa, que artesanato, o artesão é um profissional como outro qualquer, né? Dentro dele, por trás dele existe toda uma capacitação, uma formação, né? Artesanato é integração de profissão, de vidas, né? É produção, integração de elementos, produção de materiais. E assim, o artesanato ele compõe, né? Ele é um elemento assim de equilíbrio, de leveza, de harmonia dentro de qualquer ambiente. É um acessório que você tem, é uma bolsa feita de crochê, de linha, de tecido, é um quadro, é um vaso, um tecido que adorna, que agrega valor na decoração de um ambiente. É uma gama de produtos, é uma gama de elementos, de materiais que só agrega, né? Eu
eu creio que o artesanato é aquela harmonização, é o elemento que traz leveza, tanto para o ser humano que produz, que é o artesão, tanto para aquele que aprecia, que valoriza, que olha, que percebe aquele elemento dentro de qualquer ambiente, de qualquer espaço, dentro de qualquer situação, né? O que é a produção artesanal? É a realização, a concretização de peças a partir do artesanato, do trabalho manual. O artesanato, ele é a junção do produto, que pode ser de origem animal, vegetal ou mineral, né? São os elementos que encontramos na natureza, ora elementos esses naturais, ora elementos industrializados, que vão resultar em uma peça, né? Uma peça que tem uma função decorativa, faz parte da tradição, da cultura de um povo, né? de uma comunidade, tem uma função cultural, uma função econômica e uma função mesmo de alimentar a tradição de uma sociedade, de uma comunidade. E tem um cunho familiar, às vezes, né? Porque geralmente o artesão é um ofício que ele é aprendido de geração em geração. Bem, a história do artesanato, ela existe desde que o homem, desde que o ser humano existe na Terra, né? Na pré-história, o trabalho manual ele já era desenvolvido, né? Através das pinturas, da criação de utensílios da pedra, das folhagens, da pele dos animais. Então, artesanato e história da humanidade são coisas, são ligações bem íntimas. É a partir da revolução, com a evolução da humanidade e a partir da revolução industrial, em meados do século XIX, o artesanato meio que ele ficou, houve uma desvalorização do trabalho manual em si, porque a humanidade, a sociedade passou a inserir a mecanização, as máquinas, na produção artesanal. Então, antes uma peça que um artesão levava uma semana, 15 dias, até um mês para produzir, passou-se a inserir a mecanização, a máquina. Né? Então, vou para um exemplo bem prático. Uma peça de roupa. As peças de roupas, antes elas eram costuradas à mão, feitas à mão. O tecido, o fio que unia as peças era feito num tear manual. E com o advento da industrialização, da Revolução Industrial, surgiram o quê? Os fios, tecidos em máquinas. A máquina, a própria máquina de costura veio a surgir. E esse artesão que eu chamo de raiz, né? Aquele que fazia o seu trabalho de forma manual, costurando, tecendo, unindo peça a peça, isso ficou meio que relegado ao segundo plano, não que deixou de existir, e até hoje existe o trabalho 100% manual. Mas aí, com o advento da Revolução Industrial, esse processo passou a ser meio que mecanizado. E aí a gente tem o quê? A criação das corporações de ofício, onde houve uma meio que divisão, classificação do trabalho. Então você vai ter aquele artesão, aquele trabalhador manual que antes trabalhava no seu ateliê em casa, que trabalhava na sua casa, ele passa a fazer parte de grandes organizações que vão ser chamadas as corporações de ofício, onde ele vai ser, a produção vai ser de forma escalonada, vai ser uma produção em série. Aí, com o advento dessa mecanização do artesanato, vai haver uma classificação, né? uma qualificação do artesão, onde você vai ter o artesão tradicional, o artesão de raiz, e vai ter aquele artesão que vai se transformar em um profissional, né? Que vai desenvolver peças encomendadas, peças que vai ter um propósito, um fim específico. Porque até então o artesanato tradicional, com origem da humanidade, ele servia o propósito de quê? Ele tinha uma função específica, ele era algo que era criado, por exemplo, você criava um tecido específico para alimentação, você criava uma vestimenta, um adorno de vestimenta, que ele tinha uma função específica,
Não existia essa linha de produção como existe hoje. Hoje você vê uma linha de produção em relação à criação em série de objetos, de utensílios. E o que é o artesanato? O artesanato é aquela criação, eu posso citar vários exemplos, o entalhe da madeira, o tecer de fios de sisal, da própria linha de barbante, ou de linhas naturais e outros produtos. Aí eu vou falar um pouquinho do artesanato brasileiro. É importante ressaltar que em várias partes o Brasil ele é referência mundial de artesanato. Só aqui no nosso país que a gente encontra, por exemplo, a cerâmica, o entalhe na madeira, a cestaria de sisal, que é de origem indígena, a cerâmica, o barro, a argila, a modelação, o tratado das folhas, das sementes, todos esses materiais, esses produtos, ele tem um diferencial, que é só no Brasil que a gente consegue encontrar esse tipo de artesanato, mais uma vez que eu chamo o artesanato de raiz, de origem tradicional. Aí dentro do artesanato brasileiro, qual é o ponto importante? Como eu já falei, o Brasil é único, nessa produção, nesse perfil, nesse diferencial de produção manual, porque artesanato é produção manual, resultado da ação humana dentro de elementos, dentro de materiais existentes na natureza. O artesanato, ele faz parte do folclore, da raiz da cultura brasileira, Desde os primeiros povos que aqui estiveram e estão até hoje, que são os indígenas, com a introdução do elemento português, do elemento europeu, do elemento africano, posteriormente. Então, o artesanato brasileiro é a junção desses três grupos étnicos, Primeiramente do elemento indígena, a intervenção do português, que trouxe alguma coisa, algum material, alguma ideia, alguma intervenção, Não quer dizer que ele anulou a raiz, a matriz indígena em relação à produção, mas de certa forma ele trouxe algum elemento que agregou. E depois a gente tem com isso também a matriz africana, o artesanato, a introdução de elementos de materiais, de técnicas manuais trazidas pela matriz africana com os escravos vindos de África. Importante ressaltar que a nossa raiz artesanal vem do grupo indígena. Muitos elementos na atualidade, muitas intervenções estéticas e de materiais que a gente tem hoje no artesanato brasileiro, ele é de origem indígena. Então agora eu vou falei anteriormente da importância do artesanato brasileiro, das matrizes indígenas, da europeia, especificamente da portuguesa, e da matriz africana. Todos esses três povos, essas três etnias, contribuíram para a construção do artesanato brasileiro, que é ímpar, Em nenhum outro local do planeta você tem essa diversidade, essa cumplicidade, essa mescla de elementos de três matrizes diferentes. E agora eu vou falar dos tipos de artesanato brasileiro. A gente tem um artesanato indígena, que é o de raiz, muito trabalhado em cima da madeira, da cestaria, das sementes, do trançado, da trama, A gente tem um artesanato no entalhe da madeira, onde elementos naturais, onde a base, a produção está em cima do elemento madeira. Esse entalhe, ele é feito com mecanismos, com utensílios, com ferramentas, de metais. E tem também um artesanato onde as curvas, as linhas naturais da madeira, elas são aproveitadas, traz um diferencial para aquele artesão, para a produção daquele artesão. Depois, outro elemento que a gente tem, que é único também, reconhecido pela Unesco, é o trabalho em barro, na cerâmica, no próprio barro ou na argila.
que são os bonecos modelados, que são referência do Nordeste brasileiro e com reconhecimento da Unesco, o trabalho realizado em Pernambuco, né, dos artesãos de Pernambuco, onde eles criam aqueles bonecos, contam histórias, né, criam personagens através da modelagem do barro e da própria cerâmica. E por último, a gente tem também outro elemento que eu gostaria de destacar, que são vários, inúmeros, mas eu gostaria de destacar por último também o trabalho na cestaria, onde a trama do fio de sisal, né, de fios vegetais, de elementos naturais, são usados para a produção de cestos de vime, de sisal, que são construídos elementos tanto como utensílios domésticos para uso do dia a dia, como para a questão da decoração. Então esses seriam assim alguns dos principais elementos do artesanato brasileiro. E outro elemento também que vem há alguns anos em função da questão climática, né, da questão ambiental, outro elemento que há alguns anos foi inserido dentro da produção artesanal é o artesanato sustentável, que é aquele artesanato que ele é produzido através de elementos que estão produzidos através da indústria química, são elementos que trazem, são da produção industrial, que são utilizados no dia a dia e que a gente passa a dar um ressignificado, a reutilizar, né? A reciclar e reutilizar esses elementos, que são os PETs, que é o plástico, que é o vinil, né? Que é o couro industrializado, que é a borracha processada. Todos esses elementos, eles são transformados em produção artesanal. E por que? Ah, tá, mas como que um elemento industrializado, né? Um elemento que passou por um processo químico, ele vai se transformar em artesanato, né? Já que o artesanato prima o produto natural. Lembrando que esse produto industrializado, ele um dia foi um elemento natural que foi industrializado, que sofreu um processo químico. E onde entra aí o chamado a vertente do artesanato sustentável, onde esses elementos eles são transformados em produtos que têm um ressignificado, né? Por exemplo, eu tenho aqui o exemplo da cestaria de jornal. Eu falei da cestaria de origem indígena, né? Que é feita com elementos naturais, o sisal, vegetais, mas eu tenho aqui um elemento transformado com a cestaria de jornal, né? A ressignificação do jornal. Então a gente tem a cestaria com jornal, com folhas de revista, ou com papel de qualquer forma. A gente tem o trabalho com papel machê, também que é feito com papel reuso de jornal, de revista velha, ou mesmo de outros tipos de papéis. Outro exemplo que eu posso dar, que está muito em alta, é a questão da ressignificação do PET, da garrafa PET, da garrafa de plástico, né, que polui aí o meio ambiente de várias formas. Então existe uma ressignificação através do trabalho manual do artesanato, da modificação através da intervenção humana desses elementos. Então hoje em dia a gente tem muito, hoje em dia a gente tem a confecção de tecido do material PET, né, que a gente chama comumente de garrafa PET. A gente tem produção de bolsas, a gente tem produção de elementos de decoração, luminárias, flores, arranjos, tudo isso construído a partir do plástico, né, da ressignificação do plástico. A intervenção humana, através da sua mão, né, do manuseio desse elemento químico industrializado que virou lixo e que passa a ter essa ressignificação através da intervenção humana, através do artesanato. E aí, como outros produtos também, né? A gente tem a ressignificação da madeira, a madeira que um dia foi um elemento, foi um móvel, né? A madeira que serviu como parede, como móvel, como um armário, qualquer coisa. Essa madeira que foi, hoje em dia também faz muito uso,
ressignificado o que a gente chama da madeira de construção, de demolição. Né? A madeira que ela serviu para um tapume, que ela serviu para base, para uma laje, qualquer coisa assim, ou mesmo aquela madeira que foi um dia uma parede, uma porta, qualquer coisa, ela é ressignificada, ela é reaproveitada, reutilizada para intervenção manual, né? Para a elaboração de uma outra peça de artesanato. A legislação, a própria literatura, ela traz muito, com o advento da industrialização, do trabalho industrializado, da mecanização, né? Da utilização de elementos processados, né? De elementos não naturais, não tão naturais, houve essa dualidade, esse questionamento. E até hoje isso é palco, isso é foco de muitos debates em relação ao artesanato de raiz. O que é artesanato, o que é trabalho manual? Existem vertentes, existem correntes, né, que separam artesanato de trabalho manual, né? E aí eu vou colocar assim, de forma assim bem resumida, bem compacta, essa dualidade, essa diferenciação. Existe até uma base legal, que eu vou citar daqui a pouco, que fala dessa questão. Por exemplo, existe a vertente que diz que o artesanato ela é aquela intervenção humana, através do manual, da manualidade, em elementos naturais. São aqueles que eu citei no início, elementos vegetais, minerais e animais, né? Então, os vegetais seriam que as folhagens, as árvores, todo o elemento que provém da natureza. Os elementos minerais, que seriam as pedras, os metais, e os elementos animais, né? São as peças de couro, os dentes, ossos, os chifres de animais, tudo isso que, através de um processo manual, usando o mínimo de ferramenta, ele é transformado em uma peça utilitária ou de adorno. Esse seria o artesanato de raiz. Já o trabalho manual, ele é diferenciado por quê? Porque ele vai ter uma intervenção de um elemento processado, de um elemento industrializado. Então, eu vou poder usar algo que foi criado dentro de uma indústria por uma máquina. Eu vou poder usar um molde em escala, né? Vai ser algo que vai ser meio que pré-projetado de uma forma não tão natural quanto eu pegar, por exemplo, um pedaço de madeira na natureza e daquele pedaço eu aproveitar ele como um elemento natural e dali eu fazer através da minha mão transformar aquilo ali. Eu promover uma intervenção menos industrializada, menos programada possível. Eu vou criar enquanto artista, eu vou intervir naquela peça, mas de uma forma mais natural, né? Respeitando aquele material, respeitando a história de onde aquele material veio, respeitando a localidade, a comunidade. Já o trabalho artesanal não, eu posso usar modelos, eu posso usar exemplos, eu posso estar dentro da moda, né? Eu posso usar o elemento plástico, o elemento produzido numa indústria química, uma intervenção química, né? Então existe essa dualidade. Aí existe muito também um questionamento, tá? Mas o artesão, ele faz um trabalho manual, o trabalho manual não deixa de ser um artesanato. Esse é um debate amplo, esse é um debate assim muito extenso, que traz uma carga ideológica, sociológica muito por trás dele, mas que existe todo um embasamento legal em cima disso. Dois elementos aqui que a gente pode analisar. A gente tem primeiro o programa do artesanato brasileiro chamado PAP, que traz todo, é um programa nacional em nível federal, né, criado pelo governo brasileiro, que ele traz todas essas análises. Qual é a função do programa do artesanato brasileiro, que a gente chama de PAP? Ele subsidiar, ele criar políticas públicas que vão trabalhar todas as vertentes do artesanato brasileiro,
né? Seja ele o artesanato de raiz, de tradição, seja ele o artesanato voltado para o trabalho manual. E aí é um programa que ele traz políticas públicas, ele traz incentivo, ele traz fomento, ele traz capacitação, ele traz formação, né? Ele traz assim um suporte legal, né, institucional do Estado para incentivar, valorizar e reconhecer e legalizar o artesanato brasileiro. E aí, dentro do Distrito Federal, a gente tem a base conceitual, que ela é consolidada pela Portaria 1007 de 2018, onde justamente ela traz toda essa questão, né, legal, de legislação com referência ao trabalho artesanal e o trabalho manual, onde ela vai dizer que quem é um artesão, o trabalho artesanal, ele vem de um artesão que traz aquilo como tradição, como cultural, como carga de geração. É algo que o pai aprendeu, né, com o avô, e ele transmite aquilo para o filho dele, que passa de geração em geração. É um ofício de tradição. E a base legal também, ela vai questionar o quê? Que o trabalho manual, ele não necessita dessa carga, ou ele não traz essa carga de tradição, de cultural, de geração em geração, mas que ele é uma intervenção meio que mais moderna, meio que mais serial em relação ao trabalho artesanal. Eu espero assim que essa minha fala ela traga alguma reflexão, né? Alguma luz em relação a alguns aspectos, né? Eu trouxe algumas imagens também que ilustram um pouquinho essa minha fala. E aí a proposta é essa, é dizer que o quê? Que a produção artesanal, ela é o quê? Ela é inspiração, ela é arte, ela é cultura, ela é transmissão de conhecimento, ela é resgate e valorização de um trabalhador, né, de um criador que através das suas mãos, seja usando uma ferramenta, seja usando diretamente a sua ferramenta natural que é as suas mãos, ele consiga criar peças, elementos que vão servir de utilidade de utensílio ou mesmo de um elemento de decoração, que transmita através dele toda uma carga histórica, cultural, social, de tradição dentro da cultura brasileira. E que principalmente a gente está aqui para falar da importância do artesanato e do artesão brasileiro. Então nós temos aqui essa imagem, por exemplo, falando de produção. O que é uma produção artesanal? Eu tenho aqui um primeiro modelo exemplo. Essa fotografia que é autoral eu tirei numa oficina de artesanato realizada no Gama. Aqui é uma aula de crochê, onde a professora aqui ela traz um molde e um modelo, ensina a aluna quais são os pontos básicos e aqui depois a aluna vai trançando, fazendo a trama. Aqui essa é a primeira produção dela, né? Uma das produções dessa aluna, todo um trançado feito com fio de barbante. Qual o objetivo aqui? É gerar uma peça maior. Esse aqui é um molde, ou chamado modelo, que ela está fazendo, que a gente chama também de receita, né? No crochê, no artesanato, a gente chama ou receita ou molde. Então, aqui a gente tem como primeiro produção artesanal um trabalho de crochê. Crochê é uma técnica de artesanato antiga, milenar, né? Já na antiguidade se teciam fios de pele de animais, que eram feitos através de teares manuais. E atualmente a gente tem aqui esse fio, é um fio de barbante, um fio industrializado, mas que o trabalho aqui é 100% manual e artesanal. A nossa próxima, como na história do artesanato, eu coloquei aqui uma gravura de uma loja de artesanato urbano na cidade de Porto, em Portugal, né? Essa gravura, ela ilustra um pouquinho esse advento
da industrialização, né? Porque nessa gravura a gente observa aqui elementos que ele traz, além do artesanato, um toque de algo que passou por um processo industrial, por um processo de produção de máquinas, né, de produção artesanal. É uma aliança entre o que é feito de forma manual com aquilo que é processado industrialmente, né? E aí, a linha de produção, lembrando, ela foca muito na questão da quantidade e de tempo. Então, quanto mais peças eu produzir, mais tempo eu vou ganhar. Coisa que no artesanato tradicional, antes do advento da Revolução Industrial, não existia. É como eu citei antes. Você gastava muito mais tempo para produzir uma peça, porque o trabalho era essencialmente manual. E aí, dentro do artesanato brasileiro, eu ressalto aqui esse entalhe, artesão entalhando em baixo relevo, né? Então, ele é um trabalho aqui que ele está entalhando uma peça de madeira, 100% madeira. Essa madeira, ela passou por uma máquina, já foi cortada, né? Mas aqui ele está realizando, isso aqui é uma aliança do parte industrial com parte artesanal manual. Ele está aqui entalhando essa peça, ele está construindo uma forma, de forma manual, porque aqui a intervenção aqui é do artesão. Então ele está criando uma forma, uma figura dentro dessa peça de madeira. E embaixo a gente tem a cestaria feita de vime, que todo esse trançado, ele é feito à mão. Então a gente tem aqui a peça, a matéria-prima que foi extraída da natureza, é o elemento vegetal, que eu já citei anteriormente, e que é trançado todo manualmente e é transformado nessas peças aqui lindas e maravilhosas, diga-se de passagem. E dentro dos tipos de artesanato, como eu citei, aqui a gente tem o exemplo do artesanato indígena, que são as flautas. Todas elas entalhadas à mão e feitas com elemento matéria-prima madeira. A cerâmica, abaixo a gente tem a cerâmica em bonecos de barro, como eu citei anteriormente, também é todo entalhado à mão, né? Esses pigmentos também são produzidos através de tinturas naturais, extraídas de plantas ou de pedras, né? Elementos naturais. O entalhe na madeira, como eu citei anteriormente, aqui a gente tem um exemplo do carro de boi, né? Aqui ele agrega elementos, dois elementos, o vegetal, que é a madeira, e o mineral, que é a peça de metal aqui, no caso as rodas e os pregos, né? Os parafusos que foram entalhados, que foram produzidos. Aqui a gente também tem a mescla da utilização do manual com o processado, no caso aqui, o elemento metal. Temos também outro elemento aqui, que são as cestarias trançadas, né? Feitas, no caso, aqui, as cestas de vime. Aliás, essa foto é a mesma que eu usei anteriormente, mas só para reforçar, para ilustrar a questão do vime. E no artesanato sustentável, eu tenho dois elementos aqui para mostrar. As cestas de jornal, né? Essas três cestas aqui, elas foram produzidas 100% manualmente. Quais os elementos que a gente tem aqui? O papelão no fundo para dar o suporte. E toda essa trama aqui, todo esse trançado, ele foi feito com jornal. Esse jornal, ele é trabalhado, ele é feito canudos manualmente, centenas de canudos, e depois eles são trançados usando a mesma técnica manual que é utilizada para fazer a cestaria de vime. Depois é aplicado em cima dele a tinta. Essa tinta tanto pode ser de origem industrializada como de origem natural, né? A tinta feita através de elementos vegetais, pigmentos naturais. E do meu lado aqui eu tenho outro elemento muito interessante, também dentro do artesanato sustentável, que é a lata de leite em pó. Olha que peça interessante. Essas latas geralmente elas vão parar no lixo,
e depois nos lixões, e a maioria delas acabam aí dispersas na natureza. E olha que interessante essa intervenção. Houve aqui um trabalho também misto de um processo manual e industrial, onde essa lata, ela sofreu uma intervenção manual através da lixa, né, essa parte escurecida dela. Foi feito aqui um trabalho de intervenção através de uma lixa, depois ela foi pintada. Essa tinta aqui é uma tinta industrial, ela não é um elemento natural. E foi colocado aqui um elemento de adorno, né, de decoração, que é essa parte do fio de sisal e essa faixa aqui como elemento industrializado. Então isso aqui é um reuso, uma reciclagem de um elemento que fatalmente iria estar aí no meio ambiente poluindo. Isso aqui serve como um elemento de decoração ou elemento de utensílio, né, para você guardar objetos ou qualquer coisa nesse sentido. Então essas são as gravuras que ilustram um pouquinho dessa minha fala sobre o artesanato brasileiro. Vamos lá. Aí eu tenho o que é o Ocupa Torre para mim, né? O Ocupa Torre para mim é uma experiência sensorial e emocional de infância. Como eu já citei, a minha mãe ela é artesã, foi uma artesã assim, naturalmente algo que ela incorporou na vida dela. Ela não era artesã profissional, ela não vivia do artesanato, mas assim, nas horas vagas, nas nossas horas de contato, nas nossas horas de família, o artesanato fazia parte da vida dela e ela colocou a gente também nesse caminho. Qual é a referência da torre para mim em relação ao artesanato e a minha mãe? Me remete a algo de infância, porque os nossos passeios de domingo eram na torre de TV. Então eu me lembro assim, hoje comentando aqui, eu me lembro que nós tínhamos como programa aos domingos sair de casa cedo, né, e ir para a torre de TV. E dentro da torre de TV, ela fazia questão de levar eu, mais 3 irmãos, né, meu pai também acompanhava a gente nessa aventura. E o passeio, o programa ali naquele momento, na torre de TV, era conhecer cada estande, cada feirante. Ela gostava muito, como o foco dela era a questão dos elementos do cerrado, a madeira, as flores do cerrado, as cores do cerrado. Então ela focava muito, a gente meio que fazia um tour por aquelas estandes ali, por aqueles artesãos que trabalhavam madeira, que trabalhavam as flores, esses elementos naturais. Então eu meio que cresci. O nosso programa de domingo, e era sagrado, e aquilo ali a gente incorporou naturalmente na nossa vida. Nosso programa de domingo era ir para a torre de TV com a minha mãe, né, com a nossa mãe, e a gente ia conhecer os artesãos, conhecer os materiais, os elementos, né, cores. E o que chamava muito a minha atenção ali na torre da TV nessa época, há muitos anos atrás, né, eu costumo, enquanto professora, eu brincava com os meus alunos. Gente, eu sou do século passado, então eu brincava muito com eles nesse sentido, e aí eu remeto a isso. No século passado, porque tem muitos anos isso, a gente ia muito para a torre. Então era assim, era ter essa sensação, era ver cores, ver elementos, ver formas, né? Enquanto criança, pré-adolescente, isso para mim era algo assim que me enchia os olhos, que me agregava muito e que assim, que alimentou essa sementinha em mim de ser artesã, né? Visitar a torre, conhecer artesão, conhecer a produção, conhecer formas, cores, elementos, materiais. E assim ela focava, eu me lembro que ela focava muito nisso, na questão da madeira, dos vegetais, né, das sementes, das flores. Eram elementos assim que ela trouxe, que ela produzia em cima, e que foram elementos assim que me trouxeram, que me fez agregar o artesanato na minha vida e respeitar o artesão, né, a produção artesanal e o profissional. Então a torre de TV para mim é um afeto, é uma relação assim afetuosa, né,
É uma relação mesmo de criação, de amor, de paixão pela profissão do artesão e pela produção, né? Pelo produto desse profissional. Créditos Ocupa Torre. Diretora de produção Lourdes Piantino. Coordenadora geral Joana Piantino. Assistente de produção Júlia Borges, Natália Calvé e Rubens Aguilar. Fotógrafas Bruna Araújo e Isadora Valença. Artesãs Edith Araújo, Gisélia Lima, Iracema Bezerra e Lurdinha Piantino. Palestrantes Bárbara Lima, Carolina Palhares, Mara Neiva e Renata de Mello. Gravação e edição Leonardo de Souza. Intérprete de Libras Luana de Moura e Raul Ribeiro. Audiodescrição Joana Piantino. Assessoria de Comunicação Proativa Comunicação.